tudo bem? Estou aqui para compartilhar um mergulho, uma escavação, uma lapidação a respeito do Salmo 91, que é um salmo muito conhecido. Salmo 91, versículo 1, que diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. A palavra-chave desse versículo para mim hoje, porque a palavra-chave é aquela palavra que abre uma porta. E na medida em que a gente vai lendo a Bíblia, conforme a gente vai lendo a Bíblia, vai tendo contato com a palavra, existem algumas palavras que chamam mais atenção do que outras. Hoje a palavra que me chamou a atenção, bom dia, Michele. Hoje a palavra que me chamou a atenção é esconderijo. Porque diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará à sombra do Onipotente. Quem é que habita no esconderijo do Altíssimo? Duas palavras me chamaram a atenção também, além de esconderijo: Altíssimo e Onipotente. Onipotente significa aquele que pode todas as coisas. E Altíssimo é aquele que está lá no alto, lá no topo do alto de tudão. Altíssimo e Onipotente apontam para quem nós chamamos de Deus. Mas um detalhe interessante, voltando à palavra-chave, a palavra esconderijo. Por que é que o Todo-Poderoso precisaria se esconder em algum lugar? Por que é que o Altíssimo se esconderia em algum lugar? Por qual motivo Deus teria de se esconder em algum lugar? Será que é para descansar? Mas ele não se cansa. Em Isaías diz que ele não se cansa nem se fatiga. Por que é que Deus se esconderia em algum lugar? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Nós podemos descansar à sombra do Onipotente como se o Onipotente fosse uma árvore. Estou falando de árvore porque, na maioria das vezes em que eu estive debaixo de uma sombra onde eu descansei, foi na sombra de uma árvore. Quando a gente continua o versículo, direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Certamente Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua fidelidade será teu escudo protetor. Olha que interessante. Aqui ele já está falando que é debaixo das asas que nós ficamos seguros. É muito bacana quando a gente começa a perceber na leitura bíblica que Deus se utiliza de muitas metáforas. Ele faz muitas comparações usando simbologia simples. Às vezes nem tão simples assim. Aqui há um pouco mais de mergulho. Mas, por exemplo, quem é que protege debaixo das suas asas aqueles que ama? Final de semana eu tive a oportunidade de estar no sítio, uma zona rural, uma região rural, e lá tinha uma porção de galinhas. E aquela galinha que estava com seus filhotinhos, que tinha chocado seus ovos e estava cuidando dos filhotinhos, eles se aninhavam embaixo das suas asas. E ela ali os guardava. Há uma determinada ocasião em que Jesus olha para as multidões de Israel, multidões de pessoas que estavam perdidas, que não tinham a devida orientação para viver a vida de uma maneira plena, espiritualmente falando, existencialmente falando também, filosoficamente falando também, economicamente falando também. Essas multidões estavam perdidas e procurando direção, estavam atrás de Jesus porque as palavras de Jesus as direcionavam para a vida. E Jesus diz: quantas vezes eu não quis vos acolher como a galinha faz com os seus pintinhos. Veja bem,
Jesus usando uma metáfora de algo simples, algo acessível. Quem é que não conhece uma galinha no mundo? Com certeza existem pessoas que ainda não viram uma galinha de perto, porque o mundo é muito vasto, tem muita, existem muitas possibilidades. Mas então, a galinha protege os seus filhotes, assim como Deus quer proteger aqueles que ama, debaixo das suas asas. Debaixo das asas de Deus é um lugar seguro. Ah, então você está dizendo que Deus é uma galinha? Não. Estamos usando uma metáfora da galinha que é protetora para falar sobre a proteção de Deus. Lugar de sossego, exatamente. O refúgio, o esconderijo é um lugar de sossego. É como se fosse, mal comparando, um resort. Um lugar onde você vai para passar as férias e ficar sossegado, em paz, descansando, sem nenhum tipo de preocupação, sem nenhum tipo de trabalho que vá te exaurir, que vai deixar você cansado. Acontece que esse descanso não é para Deus, é para nós. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Quem é que descansa à sombra do Onipotente? É quem precisa de descanso, é quem está cansado. Tem uma passagem na qual Jesus fala assim: Vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E ele continua: Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Muitas das vezes, não é apenas o corpo que precisa de descanso, é a nossa alma também. São as nossas emoções, são os nossos pensamentos, é a nossa vontade que precisa de descanso. Em algumas ocasiões, por vários motivos, nós não conseguimos tomar uma decisão de maneira assertiva. Tem muitos pensamentos dentro da cabeça, tem muitas emoções influenciando a vontade. E o pensamento tem que fazer aquele meio de campo ali, de pegar os argumentos, os conceitos, de pesar e ver qual é o pensamento que vale a pena. Qual é o argumento lógico que vai nos convencer de alguma coisa a respeito de uma decisão. Acontece que não somos apenas pensamento, não somos apenas a parte lógica, não é apenas o argumento que nos convence a respeito daquilo que a gente quer ou vai deixar de querer. As nossas emoções também influenciam muito. E não só as nossas emoções, mas as emoções de quem veio antes de nós e nos influencia. As emoções do nosso pai, da nossa mãe, da nossa ancestralidade, que está dentro de nós. A nossa alma não é só nossa, ela é uma mistura de várias outras almas que vieram antes de nós e estão dentro de nós, em nossa consciência. Daí, tomar uma decisão baseado na emoção, baseado na razão, baseado na mistura da emoção com a razão, cansa a nossa alma. Em alguns momentos, decidir para onde a gente vai na vida cansa. E daí, quando a gente cansa, a gente recebe o convite de Jesus. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Como é que ele nos alivia? Ele diz: Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. É quando a gente aprende com Jesus a respeito da justiça, do reino, que nós começamos a ajustar a nossa vida dentro de um caminho onde a gente se torna filho e não mais órfão. Em qual caminho o ser humano vive para se cansar além da conta? Para se cansar não só no corpo, se cansar na alma. É quando a gente anda na jornada do herói. É quando a gente tenta, com todas as nossas forças, fazer aquilo que a gente quer para alcançar aquilo que Deus fala assim: ei, vem cá, você é filho. Se você é filho, todas as coisas que são do pai são suas. Você não precisa ficar se matando para tentar conquistar alguma coisa.
Flua na vida. Quanto mais você flui na vida, mais a vida vem para você. Essa é a proposta do Pai. Vida e vida em abundância. O próprio Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. O ladrão vem o quê? Para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham abundância. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então Jesus se coloca como sendo um caminho para que a gente chegue ao Pai e no amor do Pai, no esconderijo do Altíssimo, nós possamos descansar. Existe uma lei que rege o universo que diz o seguinte, aquilo que você planta, você colhe. Acontece que, e é verdade isso, tudo que você planta, você colhe, tanto coisas boas como coisas ruins. Sementes boas, em boa terra, podem dar bons frutos. A não ser que alguém vá lá e envenene a terra. Falando de agricultura, a não ser que uma praga apareça e coma a terra, a não ser que uma geada aconteça e mate os brotos das plantas. Nesse mundo nós temos uma série de ocasiões imprevistas que podem prejudicar a lavoura. Nem tudo que a gente quer acontece da forma como a gente gostaria. O ideal que está aqui dentro da nossa cabeça, quando a gente vai realizar, nem sempre ele acontece da forma como a gente gostaria. Então, estamos sujeitos a uma porção de imprevisibilidades. Muitas coisas imprevisíveis podem acontecer. Mas ainda que elas aconteçam, o Todo-Poderoso, o Altíssimo, o nosso Pai, ele se coloca como aquele que diz o seguinte, vou usar uma palavra de Davi para expressar esse momento. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me conduz a verdes pastos, ele me conduz a águas tranquilas, ele refrigera a minha alma. Olha que coisa interessante. O mesmo bom pastor que refrigera a alma é aquele que nos ensina a ser manso e humilde de coração. O que significa a humildade? Significa que eu não me coloco nem acima nem abaixo de ninguém. Significa que eu reconheço que o Altíssimo é maior do que eu. E cabe a mim reverência, cabe a mim obediência, cabe a mim me colocar na posição de alguém que é amado por ele. Se você reparar, a maior parte dos problemas que acontecem em nossa vida surgem, quando surgem através de uma ação nossa, de uma atitude nossa, de uma semeadura ruim que nós fizemos, a gente fez essa semeadura porque não se reconheceu como sendo amado pelo Pai. A gente tentou fazer por conta própria algo que muitas das vezes ele diz, se a gente fosse buscar orientação nele, ele diria, aí, você não precisa fazer isso. Tem muita coisa que já está feita. Deus já fez. Cabe a nós só administrarmos aquilo que ele fez. Mas, enquanto a gente tem dentro da cabeça, na mentalidade, a ideia de que não somos merecedores, não somos filhos, então a gente vai se esforçar muito, a gente vai se cansar muito para tentar alcançar aquilo que já é nosso. Em Lucas 15, na parábola que a gente chama de parábola do filho pródigo, a gente vê um exemplo disso. Jesus não conta essa palavra à toa, essa parábola à toa. Jesus sabe que espiritualmente nós nos colocamos em um lugar de orfandade, de órfão, não de filho. Quando Adão, lá no Jardim do Éden, deixou de acreditar em Deus e acabou fazendo o que não era para fazer, aquilo que o prejudicava, o que é que Deus falou com ele? Deus fez uma pergunta. Adão, onde é que você está? Ou seja, aonde foi que você se meteu, rapaz? Que tipo de prejuízo, em que buraco você acabou se metendo? Antes de Adão ter cometido o pecado, antes dele ter errado o alvo, antes dele ter deixado de acreditar em Deus, antes dele não se permitir ser amado, ele tinha um encontro com Deus todos os dias, na viração do dia. Quando acabava um dia e começava o outro, ao pôr do sol, Deus se encontrava com Adão e eles conversavam, eles trocavam ideias. E aí, eu imagino o seguinte, e aí Adão, como é que foi teu dia?
O que é que você fez? O que é que você descobriu? Quais são os novos animais que você descobriu? Que tipos de novas sementes, de novas frutas você descobriu aí no jardim? Havia um bate-papo, uma amizade, um relacionamento entre Deus e Adão. Até o momento em que Adão se deixou levar por uma ideia mentirosa e isso o afastou dele, o afastou de Deus, o afastou do lugar de sossego, o afastou do esconderijo, o afastou de um lugar de descanso. Eu acredito que Deus hoje quer nos levar para um lugar de descanso, para um esconderijo com Ele. E esse lugar, onde é que ele fica? João, capítulo 14. Talvez você já tenha me ouvido falar sobre isso, porque eu acredito que é um tema muito importante. É preciso falar a respeito disso. João, capítulo 14, versículo 23, diz assim: Se alguém me amar, guardará a minha palavra. Jesus falando. Respondeu-lhe Jesus. Respondeu o quê? A pergunta que Judas tinha feito. Vou ler o versículo 22 e 23 para a gente não ficar perdido. Disse-lhe Judas, não os Iscariotes: Senhor, por que pretendes manifestar-te a nós, aos discípulos, e não ao mundo? Respondeu-lhe Jesus: Se alguém me amar, guardará minha palavra. Meu Pai o amará, e viremos para ele, e nele faremos morada. Em outra palavra, nele habitaremos. Onde é que é a habitação onde o Altíssimo se esconde? É dentro de nós. Se alguém me ama, guarda a minha palavra. Se alguém ama Jesus, guarda a palavra dele. O que significa guardar a palavra dele? É memorizar, guardar na cabeça? É pegar a Bíblia e guardar dentro da bolsa, da roupa, na gaveta? Isso é guardar a palavra? Não. Guardar a palavra significa praticar a palavra. Todo aquele que ama a Jesus pratica a palavra dele. Se ele diz que nós devemos perdoar quem nos ofende, e nós vamos lá, na hora da ofensa, respira fundo e fala: Senhor, essa pessoa me ofendeu. O Senhor diz que eu tenho que perdoar essa pessoa. Estou com raiva, estou com vontade de ir lá e socar a cara dessa pessoa. Estou com vontade de me vingar. Mas a tua palavra diz que o Senhor é o Deus da vingança. É o Senhor quem me vinga. É o Senhor quem é o meu juiz e defende as minhas causas contra a injustiça que cometeram contra mim. Então, eu vou ficar aqui quietinho e ao invés de fazer justiça com minha própria mão, ir lá e socar a cara de fulano, eu vou ficar na minha. Eu vou deixar que o Senhor faça isso por mim. Vai lá e soca a cara dele, porque ele fez isso e aquilo de errado. A nossa vontade humana, carnal, natural, contaminada pelo pecado, pela mentira, é essa. Ir lá e socar a cara do coleguinha. Que fez um bullying com a gente, que nos cancelou, que fez uma fofoca, que nos roubou. Só que o Espírito Santo dentro de nós ele vai falar o seguinte: ó, ele não sabe o que ele está fazendo, ele está dando um tiro no pé. Ele está se prejudicando. Quando ele prejudica o próximo, ele está prejudicando a si mesmo. Então ele não sabe o que ele está fazendo. Aí a gente olha assim: caramba, que miserável é essa pessoa. Em que miséria essa pessoa se encontra. Está prejudicando a si mesma. Pensa que está me prejudicando, mas está prejudicando os outros. Escondido, separado, santo. Sim, existe um lugar dentro de nós. A santidade significa separação. A palavra santo significa separado. Separado para quê? Para uso exclusivo de Deus. É como se eu pegasse essa caneta aqui e desse de presente para Deus. É só de Deus. Ah, mas Deus não vai usar uma caneta. Tá bom. Então vamos modificar um pouquinho o exemplo. Eu vou usar essa caneta só para escrever coisas de Deus. Versículos, poemas, canções, cartas. Essa caneta está santificada. Ou seja, ela está separada para um uso exclusivo de um determinado assunto. Santificado significa isso. Quando a gente fala que uma pessoa é santa, que ela está em processo de santificação, ela está se separando para ser usada exclusivamente por Deus. Quando você decide que nos teus pensamentos só vão caber ideias que venham da parte de Deus, você está santificando seus pensamentos. Paulo aos Romanos diz isso. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês possam experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Como é que a gente pode experimentar a vontade de Deus?
Santificando a mente. Como? Pegando os pensamentos de Deus, a palavra, e colocando dentro de nós. Quanto mais a gente coloca a palavra de Deus dentro de nós, mais a gente se santifica. Bom dia, Débora. Bom dia, Melissa. Como é que a gente se torna a habitação de Deus? Guardando a palavra dele, cumprindo a palavra dele. Ah, mas eu não consigo, são muitas coisas complicadas que diz aí. Você não precisa cumprir toda a palavra num dia só. Ler a Bíblia inteira em 2, 3 dias e querer cumpri-la toda de uma vez. A gente não tem como andar 3.000 quilômetros de uma vez só. O nosso pé é pequeno. Tem só alguns centímetros, não tem 3 quilômetros inteiros. Então a gente vai caminhando. Não é à toa que Jesus fala, eu sou o caminho. É porque nele nós podemos ir um passo de cada vez, um mandamento de cada vez. Não é todo dia que eu tenho que ficar perdoando um cara que me rouba, porque eu não sou roubado todos os dias. Não é todo dia que eu tenho que perdoar alguém que falou uma mentira a meu respeito. Mas quando acontecer, eu já sei, teoricamente, porque eu li na palavra, que eu posso tomar essa atitude. E na medida em que eu vou guardando a palavra do Pai, o que é que vai acontecendo comigo? Eu vou adentrando no esconderijo do Altíssimo e vou encontrando descanso para minha alma. Ao invés de ficar pensando 1001 maneiras de me vingar daquele que me ofendeu, eu apenas cumpro um mandamento. Senhor, eu perdoo fulano de tal, que cometeu tal e tal e tal coisa comigo, eu gostaria de socar a cara dessa pessoa, Deus, mas, como o Senhor falou para eu perdoar, eu concordo com o Senhor e perdoo essa pessoa. Eu não estou sentindo vontade de perdoar, não, mas eu vou obedecer a tua palavra porque eu acredito que a tua ordenança põe a minha vida em ordem. Como é que eu posso ter uma vida organizada, em ordem? Cumprindo as ordenanças do Senhor. Qual delas? Estou dando um exemplo aqui do perdão. Eu gosto muito de falar que o perdão é como limpar um jardim. Qual jardim? Vamos supor que você tem uma casa com um jardim lindo e maravilhoso. Só que esse jardim não tem cerca. Daí vem um cachorro do vizinho e caga no seu jardim. Faz uma bosta bem feia, fedorenta, suja, lá no meio do teu jardim lindo, maravilhoso. O que você vai fazer? Tu vai lá reclamar com o vizinho? Tu vai lá reclamar com o cachorro? O cachorro não vai vir no teu jardim limpar a bosta que ele fez. O vizinho talvez, se ele for educado, sim, mas se ele não for educado, ele não vai vir. O jardim é seu. E o jardim, agora vem a parte mais interessante, o jardim é seu coração. Quando alguém vem e te ofende, é como se essa pessoa fosse um cachorrinho que fosse lá e cagasse no teu coração, no teu jardim. Tu vai deixar teu coração sujo com cagado lá do cachorro? Não, tu vai limpar o teu coração. Vai pegar aquela ofensa e vai jogar fora. Vai pegar aquele sentimento ruim e vai jogar fora. Porque é cansativo ficar tendo um ressentimento, uma mágoa, uma raiva por causa de algo que alguém fez contigo. Se essa pessoa cagou no teu jardim, se essa pessoa te ofendeu, te magoou, o problema é dela. Ah, mas sou eu que estou sofrendo. Sim, enquanto você estiver segurando esse cocô que não é teu. Enquanto você estiver segurando essa angústia, essa raiva, que são consequências da coisa ruim, da injustiça que fizeram contigo. A humilhação, a injustiça, a traição, o abandono, a rejeição, todas essas feridas que acontecem com a gente por conta de algo que alguém fez com a gente, tudo isso pode ser limpo. A gente pode pegar isso tudo, colocar dentro de um saco e jogar fora. Nós podemos fazer isso. Ah, mas eu não consigo, é muito difícil. Eu concordo com você, é difícil. Em certa ocasião, tá até aqui, ó, marcado na minha Bíblia, João 15:5. Jesus diz o seguinte: sem mim nada podeis fazer. Não dá para fazer aquilo que é certo sem aquele que faz tudo certo dentro de nós. Porque a nossa tendência natural é sempre pisar na bola. A nossa tendência natural é sempre errar o alvo. Porque nós já nascemos assim, em um mundo que tem uma misturada de mentiras e verdades. E a gente vai construindo a nossa própria verdade, a nossa realidade, com verdades e mentiras. Até que aparece o Altíssimo, por meio de Jesus, e começa a nos ensinar como andar dentro da justiça de Deus. Ele nos ensina a entrar num lugar de esconderijo.
no lugar secreto. Ele nos ensina a entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta e falar com Ele em secreto, que é a oração. Por meio da oração nós podemos falar com Deus, desabafar, falar tudo que está dentro de nós e pedir orientação. Senhor, me dá uma orientação específica a respeito desse assunto assim assado. Eu repito, o Pai quer que a gente redescubra. Se você ainda não sabia, agora você sabe. E se você já sabia, mas não estava aproveitando, redescubra o lugar secreto, o lugar de sossego. Redescubra o esconderijo do Altíssimo. Existe um esconderijo do Altíssimo. Esse lugar está onde? Dentro de nós. Que Jesus falou aqui, ó, viremos a Ele, faremos nele morada. Nós somos a casa de Deus. Quando a gente decide cumprir aquilo que Jesus ensina, nós somos a casa dele. Se você quiser hoje colocar uma pulseira, um anel, para te lembrar, toda vez que você olhar para a pulseira, olhar para o anel, você vai se lembrar que você é a casa de Deus. Você vai reparar que ao longo do dia, você tem um lugar para descansar. Você tem um lugar para não ficar estressado com as intempéries da natureza. Você tem um lugar para descansar diante de todo o furdunço que está acontecendo no mundo, toda a bagunça que está acontecendo no mundo, de toda a ansiedade, preocupação, medo, raiva, ódio. Tem muito sentimento ruim pelo mundo afora, porque as pessoas estão se deixando encher da caquinha dos cachorros. As pessoas estão ficando feridas com rejeição, com abandono, com humilhação, com traição, com mentiras. As pessoas estão ficando feridas, emocionalmente falando. E aí o que acontece? Aquele ressentimento vem para fora, as pessoas ficam vomitando uma porção de sentimentos ruins, de emoções ruins. E isso pode nos contagiar, pode nos contaminar, emocionalmente falando. As más ideias podem entrar dentro da nossa mente e deixar a gente na velha criatura. Quando a gente precisa o quê? Renovar a mente com aquilo que vem do alto, com a verdade que vem do alto, com a justiça que vem do alto. Jesus falou que o Espírito Santo nos convenceria do pecado, que é o erro, e pelo caminho errado, mostrando para a gente qual é o caminho certo, que o Espírito Santo sempre faz assim. Olha, você está no caminho errado, o certo é esse aqui. Pá, e mostra para a gente qual é o caminho correto. Nos convenceria do pecado e da justiça. Qual é a justiça? Não é a minha justiça, é a justiça de Deus. Dentro da minha justiça, o cachorro que cagou no meu jardim, eu ia pegar a cara dele e esfregar lá no cocô. Já vi esse tipo de situação acontecendo. Eu fiquei assim, mas a pessoa estava com muita raiva. Ela achava que a justiça dela se cumpriria assim. E a raiva dela passou depois dela cometer essa atrocidade? Não. Mas ela estava com raiva. E na raiva, na ira, a gente faz o quê? A coisa errada. A gente peca. Na ira a gente peca. Irai-vos e não pequeis. É por isso que Paulo fala sobre isso. Não se deixe levar pela sua emoção. Mas ele fez, está errado. Dentro da minha cabeça eu não consigo entender que eu tenho que perdoar alguém que fez o erro. Essa pessoa que fez o erro, ela tem que pagar pelo erro que ela fez. Essa é a nossa justiça. Dentro da justiça de Deus, ele é o nosso juiz. É ele quem vai fazer justiça na nossa vida. Mas se a gente vai lá e faz justiça com a própria mão, por que Deus agiria no nosso lugar? Se a gente já está fazendo o trabalho dele? Nós somos a vítima e agora somos juízes também. Não é assim que funciona dentro da nossa cabeça? Enquanto ela não está renovada? Mas é muito difícil perdoar alguém que me ofendeu. Cara, é impossível. Jesus mesmo diz, sem mim nada podeis fazer. Nada o quê? De útil, de importante, nada de justo. Dentro da justiça do reino. Lembrando, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Tá cansado de passar pelos mesmos problemas, pelas mesmas dificuldades, pela mesma escassez, pelo mesmo tipo de relacionamento que não está funcionando? Então comece a aprender com quem é manso e humilde de coração. Chega para o Espírito Santo e fala assim, Espírito Santo, existe essa questão aqui que está me cansando. Está complicado na minha vida. E eu já tentei de várias formas, não dei conta de resolver. O Senhor pode me ensinar como eu posso fazer? Senhor Jesus, o Senhor pode me ensinar, já que o Senhor é manso e humilde de coração, o Senhor pode me ensinar a ser manso e humilde de coração também?
Que às vezes não sou manso, não. Sou que nem um boi bravo. Quero sair dando um pontapé, coice em todo mundo. A minha ferida, quando tocam na minha ferida, não toca no meu calo, não. Eu dou um boi para não entrar numa briga e uma boiada para ficar dentro dela. Tem gente que fala isso. Ó, os pensamentos aqui que entram dentro da nossa cabeça. Não, eu dou um boi para não entrar na briga, mas eu dou uma boiada inteira para não sair dela, para ficar lá e provar que eu tenho razão. Isso é cansativo. Nossa alma não precisa desse cansaço. Nós podemos ter mais plenitude. Podemos ter mais vida em abundância, como prometeu Jesus. Quando? Quando a gente sai desse nível aqui carnal, humano, da justiça própria e vai para a justiça de Deus. Entrega as causas ao Supremo Tribunal de Justiça, o mais alto grau lá que a justiça pode ter. Ninguém foge de Deus, da justiça dele. Ninguém. Ninguém. Ninguém foge de Deus. E a justiça dele é boa. O juízo dele pega tudo que é ruim e joga no lago de fogo e enxofre. Queima, detona, destrói. Ele acaba com aquilo que é iniquidade, aquilo que é injusto. Ah, mas a gente está vendo ainda muita injustiça no mundo. Calma, tenha paciência. No devido tempo, aquilo que é mal vai de todo ser extinto. Mas enquanto isso, retire de dentro de você tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que rouba a sua paz. Tira o teu sossego. Tira a tua alegria. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Se você não está desfrutando a alegria do Espírito Santo, então tem alguma coisa errada. Se você não está vivendo a paz de Deus, tem alguma coisa errada. Tem algo fora do lugar. Pergunte ao Espírito Santo, o que é que está fora do lugar na minha vida, Espírito Santo? O que é que eu preciso colocar em ordem? Pergunta para ele, entra no teu quarto, fecha a porta e fala em secreto com ele. Faz do teu quarto o esconderijo do Altíssimo. Não é lá. Saiba disso. O esconderijo do Altíssimo está dentro de você. É no teu espírito. Quando Jesus chega e fala para a samaritana assim, o Pai procura por verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Nesse momento, Jesus está dizendo que em nosso espírito nós adoramos ao Pai, temos comunhão com Ele, dentro do nosso espírito. Nós temos um corpo, eu estou em esse corpo aqui, pretinho, que você está vendo. Dentro de mim, entre aspas, tá? Eu estou simbolicamente falando. Tem uma alma dentro de mim, meu psiquismo, meu psique, no caso. O que eu penso, o que eu falo, o que eu penso, o que eu sinto, o que eu quero, minha alma. Resumindo, minha alma, de maneira simbólica, tá? Que é a parte impalpável dentro de mim. Isso aqui dá para pegar, dá para medir, dá para calcular as coisas. Mundo material. É o que eu sou? Não, é só uma coisa que eu estou usando. O meu corpo não sou eu de verdade, é só uma coisa que eu estou usando. Quem sou eu de verdade? É o que está dentro. E o que está dentro de mim? Vou falar o que está dentro assim para entender melhor. Como se, por exemplo, ó, esse copo aqui é o corpo. Dentro dele tem água. Graças a Deus. Tem água. Vamos supor que a água é a alma. Só que vamos supor que dentro da água, lá no fundo dela, tem uma estrutura maior que organiza tudo e faz tudo funcionar. É o espírito. O sopro de vida que Deus nos deu em nós é o nosso espírito. E é dentro do nosso espírito, é no nosso espírito que a gente tem comunhão com o Espírito de Deus. O espírito humano e o Espírito de Deus, ó, fazem isso. Comunhão, tem um lugar em comum. É dentro do nosso espírito que nós temos comunhão com Deus. O nosso espírito é o esconderijo do Altíssimo. E como é que a gente faz para chegar no nosso espírito? A gente vai precisar conversar com Jesus, conversar com o Espírito Santo, ler a palavra, estudar a palavra. Por quê? Na palavra fala sobre diferença de alma e espírito, como é que essas paradas funcionam e tal. Para você entender que nem todo sentimento que você tem é só da sua alma. É de algum elemento externo que aconteceu e você ficou ali emocionado. Nem toda emoção que você tem é só da sua alma. Existem algumas emoções que você sente, vou usar essa palavra porque eu não tenho outra, emoção. Aquilo que você está sentindo. Existem algumas emoções que você sente que elas são espirituais. É do Espírito de Deus em você, te movendo a ter compaixão do cachorro que cagou no teu jardim. Por como é que Jesus, sendo crucificado,
pôde dizer ao pai: Pai, perdoa essas pessoas que estão me maltratando porque elas não sabem o que elas estão fazendo. Como é que Jesus foi capaz disso? Ah, ele era muito bonzinho. Na noite anterior ele estava falando: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Eu não quero passar por este sofrimento. Mas não seja feita a minha vontade, mas a sua. O doutor Augusto Cury, um psiquiatra, médico, quando começou a pesquisar sobre a vida de Jesus, ele disse que aquela passagem no livro de Lucas, no Getsemane, onde Jesus estava angustiado até a morte e ele suava gotas de sangue. Esse médico estava dizendo que existe um momento em que nós podemos estar tão, mas tão angustiados que as veias da cabeça dilatam e acaba o sangue se misturando com o suor assim e cai. Era o que estava acontecendo com Jesus. Muita angústia, emoção lá no topo, muito intensa. Só que ele não se deixou levar por essa emoção. Ele não fugiu. Ele foi por esconderijo do Altíssimo e com aquela verdade que estava dentro do espírito dele, ele falou: Pai, seja feita a tua vontade, não a minha. Eu vou cumprir, eu vou obedecer. Eu vou praticar aquilo que o Senhor quer que eu faça. E é assim que a gente vai terminar o dia de hoje. Entendendo que é dentro do nosso espírito que o Espírito de Deus habita e é lá que ele conversa com a gente, por meio da palavra. Em certa ocasião, Jesus disse assim: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Não dá para viver sem Deus, sem palavra. Não dá para viver com Deus sem a palavra. Como é que eu quero ter relacionamento com Deus se eu não conheço a palavra? Seria muita ingenuidade da minha parte não ler a Bíblia e ficar orando só coisas da minha cabeça. Só coisas do meu sentimento, que talvez possa ser da minha alma. Se eu não tenho discernimento ainda a respeito do que é alma e espírito, da diferença da alma e do espírito, eu posso acabar misturando. Ah, veio uma ideia na minha cabeça. Será que é Deus? Será que não é? A dúvida já diz que tem algo fora do lugar. Como é que eu vou tirar a dúvida? Com base na certeza. Vou começar a ler a palavra e ter certeza a respeito daquilo que Deus tem para a nossa vida. Certa ocasião, Jesus falou assim: vocês erram não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Como é que eu posso descobrir e conhecer o poder de Deus? Conhecer quem é Deus, o Pai, o Altíssimo, o Onipotente, por meio da palavra, conhecendo a palavra, conhecendo as Escrituras. Eu vou fazer outras lives compartilhando mais da palavra nesse sentido, para que a gente possa ter clareza a respeito de como é que a gente adentra nesse esconderijo e permanece nele, habitando no esconderijo do Altíssimo. Nós podemos habitar no esconderijo do Altíssimo junto com ele. Se nós cremos em Jesus, praticamos aquilo que ele nos ensina, um dia de cada vez, um pouquinho de cada vez, personalizadamente, que talvez a mensagem do perdão seja para você hoje, mas talvez não. Talvez você vá precisar dela amanhã. Então amanhã, talvez você use a mensagem do perdão para você limpar o teu jardim do cocô, do cachorro do vizinho. Mas talvez hoje ninguém te ofenda. Você não se sinta ofendido hoje. Talvez hoje você não precise do perdão dessa palavra, mas você precisa de uma outra palavra. Talvez você precise de uma palavra que fala sobre o Espírito Santo, que nos dá temperança, que nos dá domínio próprio, para a gente não gastar dinheiro quando está triste. Sabia que tem pessoa que quando está triste pega dinheiro e vai para o shopping para gastar? Às vezes nem leva o dinheiro, leva o cartão e gasta no crédito. Gasta o dinheiro que nem tem, porque quando a pessoa está gastando dinheiro, o cérebro libera dopamina, a pessoa fica feliz. Talvez você precise passar por uma experiência dessa em que o Espírito Santo vai chegar assim e falar para você: ei, vem cá. O reino de Deus é justiça, paz e alegria. É em mim, no meu espírito. Você pode ficar alegre em mim. Não precisa passar o teu cartão de crédito, se endividar, só para poder ficar feliz com a dopamina que o teu cérebro vai liberar. O cérebro liberou a dopamina. Ah, eu tô triste, eu vou me encher de chocolate, vou me encher de açúcar. Para quê? Para o cérebro ficar feliz. Mas aí depois que o efeito da açúcar passa, tá com gordura além da conta no corpo.
O Espírito Santo quer nos conduzir para uma vida e vida é abundância. Então nós podemos conversar com ele sobre essas questões lá no esconderijo do Altíssimo. Jesus já deu a dica, deu a dica não, né? Deu o conselho, a ordem, a orientação, a direção para a vida. Entra no teu quarto, fecha a porta e fala com teu pai que está em secreto. Fala, abre a boca e fala, não, eu vou orar em pensamento, porque se eu oro em pensamento o diabo não ouve, ele não... Cara, se você abre a boca e fala com Deus na presença de Deus, o diabo não tem poder de usar a tua oração para fazer nada, não. Deus, os anjos dele, está tudo ali presente para te guardar. Você não precisa ter medo do diabo ou qualquer outro tipo de demônio. Recentemente eu estava, eu gosto de pesquisar, né? Eu gosto de pesquisar, de estudar. Eu estava lendo que a palavra diabolos tem a origem na mesma palavra que vem de dúvida. E aí o autor estava falando, às vezes a pessoa fica com medo do diabo e não percebe que o diabo está dentro da mente dela, quando ela duvida das coisas, que ela deve acreditar para ter uma vida boa. O diabo é a dúvida, o moço estava dizendo. E faz sentido. Que lá no Jardim do Éden, Deus falou para você não comer isso e aquilo? Deus falou para você não fazer tal e tal coisa? Ele sabe que isso, aquilo, etc, etc. Nós precisamos ter o quê? Relacionamento com o Pai, com Jesus, com o Espírito Santo, com a gente mesmo. A gente precisa conversar, levar um papo sério com a gente mesmo e retirar da nossa cabeça tudo aquilo que é mentira. E como é que você vai descobrir o que é mentira? Por meio da revelação do Espírito Santo e por meio da prática da verdade. Toda vez que você pratica a verdade, ela vai se manifestando na sua vida. E aí você vai perceber, não, isso aqui é verdade, isso aqui é mentira. Esse desejo que eu tenho de gastar dinheiro no cartão de crédito só para poder ficar feliz, esse desejo é mentiroso. Ele não vai me trazer satisfação de verdade. Qual é o desejo verdadeiro? É aquele que você tem o desejo, vai lá, satisfaz o desejo e fica tudo em paz. Tá com fome? Come. Tá com sede? Bebe água. Ficou satisfeito? Fiquei. Eis aí desejos legítimos. Agora, existem desejos ir lá e socar a cara do vizinho para poder me vingar. Vai resolver o problema? Não, pode criar outro. Então vamos buscar habitar no esconderijo do Altíssimo. Para quê? Para ter descanso. Para desfrutar paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quer desfrutar da justiça de Deus? Desde que o Espírito Santo te convença. Leia a palavra. Olha só, um lugar maravilhoso para você descobrir sobre justiça de Deus. Mateus capítulo 6. Pega aí tua Bíblia, vai lá em Mateus. Vou abrir aqui agora. Mateus capítulo 6. Na verdade, começa aqui, ó. Começa no capítulo 5. Mateus capítulo 5 e capítulo 6. 7... Mateus 5, 6 e 7. Leia. Leia os pouquinhos ao longo da semana. Tu vai descobrir a justiça de Deus, o reino de Deus. Você vai ver uma série de instruções que Jesus dá para que a gente viva uma vida em abundância. Mas dá trabalho cumprir isso aqui. Já falei isso aqui hoje. Recorre ao Espírito Santo. Chega para Jesus e fala assim, Jesus, tu disseste que sem ti eu nada poderia fazer. Então, contigo, me ajuda a fazer isso aqui, ó, que está na tua palavra. Só esse versículozinho aqui é o que eu preciso, Jesus, para o dia de hoje. É só mais um passo em direção ao amor do Pai. Eu me permito ser amado pelo Pai, dando mais um passo em direção a Ele. Experimenta orar com a palavra desse jeito, pedindo para que o Espírito Santo te convença. Vou compartilhar só para finalizar uma experiência que eu tive quando eu tinha 7 anos de idade. Quando eu tinha 7 anos de idade, a minha mãe me deu uma Bíblia de presente. E daí eu, muito serelepe, muito feliz, fui ler a Bíblia e acabei lendo isso aqui, ó, Mateus 7, versículo 1. Não julgueis para que não sejais julgados. Quando eu li isso, eu lembrei que eu julgava os coleguinhas da escola. Eu julgava as pessoas. E aquela pessoa ali fazendo aquilo ali, aquela pessoa tá toda errada na vida, ó lá. E piriri, pororô, parará, tomando conta da vida dos outros. Ela vai tomar conta da minha vida, estava tomando conta da vida dos outros. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão a vós. Porque reparas no cisco que está no olho do teu irmão, mas não percebes a trave que está em teu olho. Ou como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho,
estando uma trave no teu. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. Eu li isso aqui e tocou no meu coração. Eu percebi que eu estava sendo hipócrita. Estava julgando os outros, mas eu também tinha os meus motivos para ser julgado. E aí, desde aquele momento em diante, essa palavra começou a fazer sentido na minha vida. E de quando em quando o Espírito Santo ainda me traz à memória. Ei, tá julgando essa pessoa por causa de quê? Você também comete teus pecados de vez em quando. Não é verdade? Você precisa ser humilde. Pede perdão pelos teus pecados, se arrepende. Deixa eu te convencer que tu tá errado aí nessa área, tu tem que corrigir, que o certo é esse aqui. Ó, lembra disso, o Espírito Santo, quando nos convence do pecado, ele sempre nos mostra qual é o caminho correto. Porque pecado é errar o alvo. O que é a santidade? É acertar o caminho. É ser separado por Deus para fazer uma vida boa. Vamos adentrar no esconderijo do Altíssimo? Lugar de paz e de alegria, de vida abundante, próspera. Porque lá tem a presença de Deus. Lá tem o Altíssimo, tem o Onipotente, Todo-Poderoso. Se você não dá conta de fazer alguma coisa, o Todo-Poderoso dá. E através de você ele pode fazer coisas que você não consegue, por conta própria. Espiritualmente falando, inclusive. Eu vou fazer uma oração para finalizar essa live. E é o seguinte. Cadê? Salmo 91. Vamos orar a palavra. Porque orar a palavra está de acordo com a vontade do Pai. Pai, a tua palavra diz, Salmo 91, que foi o tema dessa live de hoje. A tua palavra diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará à sombra do Onipotente. Pai, eu peço descanso para a minha vida, para a vida dos meus irmãos que assistirem essa live depois, os que estão aqui presentes. Eu peço descanso para ti. E a tua palavra diz que o descanso vem quando a gente habita no teu esconderijo. E a gente entendeu que o teu esconderijo é dentro de nós. Então, Senhor, Pai, onipotente, altíssimo, habita dentro de nós. Na medida em que a gente cumpre a tua palavra, o Senhor diz que habita dentro de nós. Então, nos conduz para o cumprimento da tua palavra. Espírito Santo, nos convence a que a gente venha permitir que o Senhor habite dentro de nós. Nos convença do teu amor, que o Senhor nos ama e que o Senhor quer habitar dentro de nós. Nos convença de que nós somos a sua casa favorita, que o Senhor quer morar dentro de nós, que o Senhor quer encontrar repouso dentro de nós. Que a tua palavra venha caber dentro de nós no dia de hoje, nos trazendo a tua presença. Que a tua presença se manifeste no dia de hoje. Que o Senhor envie teus anjos com a tua presença para nos acompanhar no dia de hoje, nos tomando pelas mãos para que a gente não tropece com o nosso pé em pedra. Aqui no versículo 8 o Senhor fala sobre isso. Pois aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Pai, que a gente não tropece em pedra hoje porque o Senhor enviou teus anjos para nos sustentar. Que a gente venha descansar a tua sombra, Pai, no dia de hoje. Que o Senhor venha habitar dentro de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém quer dizer que assim seja. Que o Espírito Santo coloque dentro de nós fome pela palavra dele. Jesus disse, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Mas alguns não acreditam. Aqueles que acreditam comem da palavra dele. Então, a gente comeu um pouquinho da palavra de hoje. Se mais tarde der fome, abre a Bíblia, coma a palavra dele. Se nutra. Venha se nutrir daquilo que a palavra diz a respeito de quem Deus é, de quem você é. Deixa que o Espírito Santo te convença. Deixa que o Espírito Santo te conduza no caminho que você precisa seguir com ele. É isso. Eu vou deixar essa live salva, fazer uma capa bonitinha para ela ficar legal, deixar ela salva. E no outro momento a gente compartilha mais da palavra, tá bom? Deus abençoe teu dia.
tua noite, tua madrugada, não sei em que momento você vai assistir. Que você se sinta amada por Deus, amado por Deus, que Ele se revele para você no dia de hoje, tá bom? Até mais.